Muito boa noite. Vamos dar início então ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre santidade, significado e os meios, né? O que significa a santidade ou santificação e quais os meios que ela tem. Na última aula da semana passada, nós falamos sobre a salvação. Então foi uma aula muito boa, um estudo muito bom. E hoje nós vamos falar, então, sobre santidade, significado e meios. Estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo bem, dá um joinha aí, para eu saber que o mic está funcionando certinho. Beleza. Então, vamos lá. Então, quer dizer, vamos orar. Vamos orar primeiro. Obrigado, Jesus, por mais um dia, obrigado por mais um estudo que o Senhor nos concede, por mais uma oportunidade, Pai, de poder nos reunir de forma online, de poder estudar a Tua palavra e ter entendimento da Tua palavra. E hoje te peço que o Senhor ilumine a nossa mente para entendermos um pouco mais sobre a santidade e os meios de santificação. Esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, a salvação de Deus, ela implica em uma vida de santificação ou uma vida de santidade. Então, o que é essa santificação? O que é essa santidade? É a operação graciosa e soberana do Espírito Santo, o qual envolve a participação responsável do homem, pela qual ele nos livra da poluição do pecado, renova a nossa natureza humana segundo a imagem de Deus e capacita-nos a viver para o louvor de Deus. Isso está escrito no livro do Oquema, Salvos pela Graça. Então, na prática, a santificação, ela significa o quê? A capacidade que Deus dá ao convertido de rejeitar o pecado. Então, vamos lá em Romanos 6, versículo 11. Romanos 6. Romanos 6, versículo 11 ao 14, diz assim: Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, os verdadeiros crentes, eles são capacitados pelo Espírito Santo a não viver em pecado. Foi o que nós lemos aqui. Vamos agora em 1 João 3:9, finalzinho da Bíblia ali, 1 João. Primeiro a João, para frente. 1 João 3:9 vai dizer assim. Ele grudou bem aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a não viver em pecado, a abandonar a prática do pecado, porém, quando comete algum pecado, ele confessa e procura abandonar. Aqui ainda em 1 João, versículo 1, 9 e 10, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então,
nós somos capacitados a abandonar a prática do pecado, a viver uma vida de santidade, e quando cometemos pecado, a gente confessa os nossos pecados, nós somos perdoados, nós procuramos abandonar essa prática. Segunda coisa, nós somos capacitados. Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa que nós temos é que nós recebemos a capacidade que Deus dá ao convertido de se consagrar. O que é isso? Buscar a Deus. Então, verdadeiros crentes são capacitados pelo Espírito Santo a dizer sim para Deus, amar e ter prazer no Senhor. Vamos voltar em Romanos 6 agora. Romanos 6. Romanos 6, 13. Diz assim: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram, da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. E o versículo 22, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna. E aqui nós vamos ter outros textos em Salmos e também em João, que vão falar dessa capacidade que nós recebemos de Deus de nos consagrarmos. Então, nós recebemos o processo de santificação e o processo da salvação, nós recebemos duas bênçãos de Deus, porque a primeira é a capacidade da gente rejeitar o pecado, e a segunda é a capacidade de buscar a Deus, sendo que nós perdemos o livre-arbítrio ali com o pecado, só que quando nós somos salvos por Deus, nós temos essa capacidade de se consagrar, de buscar a Deus. Porém, a santidade, ela se dá através de esforço e consagração. Nós não vamos conseguir ter uma vida de santidade se nós não nos esforçarmos e nos consagrarmos, conforme vai nos dizer ali em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E o versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Então, Deus age em nós e conosco, não contra nós e sem nós. O seu auxílio é um encorajamento que facilita a obra, não uma ocasião de negligenciarmos a própria obra. John Owen, que disse isso. Em outras palavras, uma pessoa que realmente foi salva pela graça de Deus vai lutar para não cair em pecado e vai se esforçar para buscar diariamente a presença de Deus. Então, isso aqui também está em Romanos 6, 13 e 14. Nós já até lemos Romanos 6. Então, o que diz lá em Romanos 6, não deixem que o seu corpo, né, que o seu corpo tenha domínio sobre você, mas permaneça firme e inabalável no Senhor. Então, a santidade, ela se dá através do nosso esforço e da nossa consagração. O Espírito Santo, ele vai fazer a obra da regeneração em nós, ele vai nos regenerar, ele vai nos ajudar a se tornarmos santos, porém é necessário que a gente se esforce para conseguir isso. E a santificação, ela é essencial para confirmar a verdadeira salvação. Vamos agora em Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 14, vai dizer o seguinte:
Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a busca diária da santificação é uma comprovação real e verdadeira daqueles que foram salvos pela graça de Deus. Então, como que eu sei que eu sou salvo? Quando você busca ser uma pessoa santa, quando você peca e tem o discernimento que você pecou, ou quando você vai pecar, o Espírito Santo te dá aquele alerta para que você não peque. Então, essas são as formas que a gente consegue testificar a nossa salvação, através desse entendimento que nós temos aí, dessa presença do Espírito Santo, e a gente entende quando peca. A santificação é um processo diário na vida dos santos. Então, cada crente precisa buscar aperfeiçoar. O que é isso? Desenvolver, crescer na sua vida de santidade. 2 Coríntios 7:1. Vamos aqui em 2 Coríntios 7:1. Vai dizer assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquem-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, nós precisamos ter esse processo diário, de busca diária. Por isso, a importância da devocional. A gente precisa buscar estar na presença de Deus diariamente. A santificação se dá por meio da palavra. João 17:17 vai dizer: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. E 2 Pedro 3,18, vamos lá em 2 Pedro 3,18. Segunda Pedro 3,18. Vai dizer o seguinte: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então, nós precisamos buscar crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E a gente só vai buscar esse conhecimento, a gente só vai ter esse conhecimento através da palavra de Deus, para a gente conhecer melhor a Jesus. A devocional através da meditação na palavra de Deus. Salmos 1, versículo 2 e 3. Isso é um texto clássico. Vai dizer para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Vai dizer assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Então, nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, cada cristão deve ler e meditar diariamente na palavra. Através da leitura e meditação da Bíblia, o Espírito Santo santifica a nossa vida para promover o crescimento espiritual, o crescimento integral da vida. A meditação da palavra nos capacita a lutar contra o pecado. Salmo 119, vamos lá no Salmo 119, versículo 11. Vai dizer o seguinte: Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, através da meditação na palavra do Senhor, nós somos capacitados a não pecar. Nós temos essa bênção através da palavra de não pecar. A santificação é um processo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. A santificação é um processo diário na vida dos salvos. Então, cada crente precisa buscar aperfeiçoar, desenvolver, isso é, crescer
na sua vida de santidade. Então, a santificação, ela se dá por meio da palavra de Deus, que a gente viu, e eu quero trazer aqui um formato para você de como ler e meditar na palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, nós devemos meditar na palavra do Senhor todos os dias. Ela deve ser lida como nenhum outro livro, isto é, de joelhos, em oração, em atitude de humildade. O Salmo 119, 18 vai dizer o seguinte: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Então, a Bíblia, ela pode ter sido escrita por homens, né? Quer dizer, ela foi escrita por homens, mas ela deve ser lida como se lê qualquer outro livro. Então, como que a gente lê qualquer outro livro? A gente lê o livro todo e não apenas uma parte. Então, a Bíblia, ela tem que ser lida da mesma forma. Então, a Bíblia, ela é uma biblioteca, né? Ela é um conjunto de livros, que tem 66 livros. Então, nós devemos ler a Bíblia livro a livro, né? Ler o livro todo, não só uma pequena porção. Normalmente, a gente está acostumado a ler um fragmento, uma parte pequena, como se fosse uma droga. Você lê uma parte, se sente bem e pronto. Então, a gente precisa lembrar que a Bíblia é um único livro que contém 66 partes. Então, para a gente compreender o livro, a gente precisa ler ele todo. Então, por isso, nós somos desafiados a ler diariamente a Bíblia. Há inúmeros métodos, entretanto, vamos sugerir que você leia um livro inteiro, sequencialmente, dividindo em capítulos ou parágrafos pequenos, cujo objetivo é ler e meditar nessa passagem. Uma boa metodologia é alternar a leitura entre um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo, até concluir toda a Bíblia e assim continuar ano após ano. Uma porção da palavra de Deus por dia fará muita diferença na nossa vida, na nossa família e na nossa vocação. Então, eu sempre oriento dessa forma, ler um livro do Novo e um livro do Antigo. Por quê? Porque se você lê um livro do Novo Testamento, e a hora que você termina de ler aquele livro do Novo Testamento, falando que Jesus veio, né, que Jesus é o Messias, quando você lê um do Antigo, você vê as promessas, as profecias anunciando a vinda de Cristo. Então, você consegue fazer essa comparação de um livro do Novo e do Antigo. Então, é um formato que eu sempre passo. Pega um livro e lê ele sequencialmente, lê um capítulo por dia, ou lê uma parte do capítulo por dia, para você estar meditando e aprendendo cada vez mais. A segunda forma de santificação, ela se dá por meio das orações. Então, cada cristão deve orar diariamente. Lá, vamos ver o Mateus 6 ali, que é Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. E dali nós vamos tirar um formato que deve ter a nossa oração, ou pelo menos um modelo, um padrão, que é a oração do Pai Nosso. E antes da oração do Pai Nosso, Mateus 6,6 vai dizer o seguinte: mas ao orar, entra no seu quarto e fecha a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E aí, depois nós temos do 9 ao 13, que é a oração do Pai Nosso. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Então, a importância da oração e a palavra de Deus. O vizinho está sendo usado pelo inimigo, não sei se vocês estão ouvindo aí o barulho da moto dele. Então, pela oração, nosso conhecimento um tanto abstrato de Deus se torna real para nos dar, para nós, do ponto de vista existencial. Não apenas cremos na glória de Deus, sentimos a grandiosidade dela. Não apenas cremos no amor de Deus, sentimos o nosso coração inundado desse amor. A oração é a maneira pela qual todas as coisas em que acreditamos e que Cristo conquistou para nós tornam-se de fato nossa força.
é a maneira pela qual a verdade, isso é, as escrituras, opera em nosso coração para criar novos instintos, reflexos e disposições. Isso aí quem falou foi Timothy Keller no livro Oração, na página 137. Então, essa é a importância da oração e a palavra de Deus. Sem a oração e sem a palavra de Deus, nós não vamos atingir a santificação, a santidade. Então, é importante que a gente faça isso todos os dias. Aqui um modelo, quero apresentar para vocês de santificação, que é uma aplicação prática aqui de leitura e meditação na palavra e oração com a finalidade de aplicar a Bíblia à sua vida. Né? Colocando isso em prática, vai ser aí de em torno de 15 a 20 minutos, então é rápido. E é claro que com o tempo, isso, com as suas orações, a sua meditação, ela pode ir aumentando, mas, querendo ou não, 15 a 20 minutos é pouco tempo. Olhando aí para as nossas 24 horas, 15 a 20 minutos dedicado a Deus é pouco, mas já vale muito, né? Melhor 15 minutos do que nenhum minuto. Então, você fazendo isso aqui, já vai ter a sua devocional, e com o tempo você vai aumentando esse tempo, que com certeza você vai tendo mais prazer em meditar na palavra de Deus, e você vai querer passar mais tempo fazendo isso. Então, primeira coisa, escolha uma passagem, escolha um livro, e leia atenciosamente. Então, a Bíblia é destinada a ser lida por parágrafos, ou seções, ou partes, que ajudará a entender e compreender melhor as Escrituras. Você vai orar pedindo a iluminação e a sabedoria, como nós falamos na aula sobre a Bíblia, somente através da iluminação do Espírito Santo que a gente entende o que a palavra de Deus diz, então a gente precisa pedir, né, orar pedindo isso. Então é próprio da nossa natureza estar cego para as realidades espirituais, e precisamos que Deus nos torne espiritualmente sensíveis para o que Ele quer nos ensinar. Então ore, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei, que foi o texto que a gente leu do Salmo 119, versículo 18. Então, você leu a Bíblia, você orou pedindo a iluminação, agora você precisa fazer perguntas que vão te ajudar a interpretar aquele texto que você leu. Então, qual é o tema central desse texto? É Deus, é confiança, é adoração, é provação. O que essa passagem diz sobre Deus, ou sobre o homem, ou o pecado? Então, você vai perguntar, fazer essas perguntas para o texto que você acabou de ler. Depois disso, você vai fazer a aplicação para a sua vida. Né? O que Deus deseja que eu faça ou deixe de fazer. Como eu posso aplicar essas verdades na minha vida, na minha família ou na minha igreja? Então, você entendeu qual é, né? Voltando aqui, você entendeu qual é o tema central. Depois você vai entender o que você pode fazer ou deixar de fazer daquilo que o texto está te falando. Depois, você vai orar para Deus para que aplique essas verdades na sua vida. Converse com Deus em resposta ao que você leu. Peça a Ele que aplique sua palavra ao seu coração e lhe dê entendimento e fé, e que o torne obediente. Em seguida, né, depois dessa oração aí, você vai continuar orando, aplicando os 5 princípios da oração do Pai Nosso, que nós lemos agora há pouco. Observação, não necessariamente precisa seguir essa ordem. Todavia, é importante fazer desses 5 princípios parte da nossa oração diária a Deus. Que 5 princípios são esses? Primeiro, você vai orar exaltando o nome de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Esse trecho vai nos direcionar a orar engrandecendo a Deus, louvando, exaltando quem Deus é. Um Deus soberano, justo, santo, bondoso, misericordioso, e por aí vai. Então, primeira parte da sua oração, você ora exaltando o nome de Deus, glorificando, né, o Pai nosso que estás nos céus. O segundo ponto é, ore pelo reino de Deus. A continuação do texto é, venha o teu reino. Implica na gente orar por conversões, orar por missionários, orar por projetos evangelísticos, orar para que mais pessoas venham conhecer o reino de Deus, venham aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O terceiro ponto é a gente orar pela provisão de Deus, as nossas necessidades físicas, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então implica na gente orar por comida, por trabalho, por saúde, pelas nossas necessidades físicas.
O quarto ponto, a gente ora pedindo perdão a Deus, né, pelos nossos pecados, as nossas necessidades espirituais. Então, perdoa as nossas dívidas. Implica na gente orar, confessando os nossos pecados, na gente pedindo a restauração pessoal, restauração familiar, a nossa restauração social, restauração do nosso país. Então, o quarto ponto é a gente orar pelas nossas necessidades espirituais, né? Perdoa as nossas dívidas. E por fim, é a gente orar pelo livramento de Deus, tanto físico como espiritual. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Implica na gente orar buscando o livramento diário contra o nosso próprio coração para não pecar contra Deus e também o livramento dos ataques diários do nosso inimigo, do diabo, que tem tentado, né, nos tirar do foco. Então, a gente seguindo esses 5 princípios, esses 5 pontos, a nossa oração, extraídos aqui da oração do Pai Nosso, né, a nossa oração modelo que Jesus deixou para a gente, a nossa oração, ela vai cumprir a forma eficaz dela. Ah, pastor, eu nunca orei com esses 5 pontos. Quer dizer que a minha oração não é ouvida? Não tem nada a ver. Sua oração, ela é ouvida, sim, de qualquer forma. Só que, seguindo esses 5 pontos, digamos aí que a gente vai estar seguindo o modelo de oração que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Então, não precisa seguir essa ordem, não é obrigatório ter os 5, mas se você, na sua devocional, conseguir colocar os 5 pontos, você vai crescer na prática da oração, você vai evoluir na prática das suas orações, e isso vai fazer você crescer em santidade, crescer em conhecimento na presença de Deus. Terceiro ponto de santificação, né, a terceira forma de santificação, então só lembrando, a forma de santificação é através da leitura da palavra, através da oração, e a terceira forma é através do jejum. Aqui em Mateus 6, versículo 17 e 18, vai dizer assim: mas você quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, Jesus, ao dizer quando jejuar, ensinou que todos os cristãos devem, em algum momento da vida, jejuar. Segundo Arthur Warles, jejum é talhado para trazer um toque de urgência e insistência à nossa oração, e para dar força à nossa petição no tribunal. Que tribunal? Lá no trono de Deus. Então, jejuar. O que é o jejuar? Significa você se abster de alimentos ou de atividades, ou os dois juntos. Então, a primeira forma é a alimentação total ou absoluta. Isso é o quê? Não ingerir nada. Então, a primeira forma do jejum aí é a parte de alimentação total ou absoluta. Ou então, o jejum normal. O que é o jejum normal? É não ingerir alimentos sólidos. Isso quer dizer o quê? Você vai beber só líquido, só água. Esse é o jejum normal. O jejum parcial de alimentos, ele é não ingerir determinados alimentos. Por exemplo, se você gosta muito de arroz, você vai fazer um jejum que você não vai comer arroz durante tantos dias, durante uma semana, por exemplo. Então, você está se abstendo de um alimento que você gosta muito para ter mais comunhão com Deus, para estar mais alinhado com Deus. Por exemplo, no meu caso, eu não gosto de pimentão. Aí eu não posso fazer um jejum de pimentão, porque eu não gosto de pimentão, então eu não como pimentão, então isso aí não é nem um jejum, né? Então, o jejum parcial, quando você decide não ingerir certos tipos de alimentos, é alimentos que você gosta, que você come todos os dias. Por isso que eu usei o exemplo do arroz. Então, você vai abrir mão do arroz, porque é algo que você gosta de comer todo dia, e você vai ficar aí 7 dias sem comer arroz. Por exemplo, eu fiz uma época, alguns anos atrás, o jejum de Daniel, onde eu não ingeri carne, né? Ingeria só cereais. Então, eu fiquei 21 dias sem comer carne. E, para mim, a minha esposa, ela sabe muito bem que, para mim, não comer carne é muito doloroso. Então, eu fiquei 21 dias sem comer carne, que é algo que eu amo, eu como carne todos os dias,
Então, eu fiz esse jejum porque eu queria estar mais alinhado com Deus. Então, essa é uma forma de você fazer um jejum parcial. Outra forma de jejum, né? Temos o jejum de alimento e o jejum de atividades. A outra forma é a atividade. Qual atividade? Você vai se abster de qualquer atividade ilícita em prol da oração. Por exemplo, jejum de sexo dentro do casamento. Lá em 1 Coríntios 7:5 vai falar sobre o jejum de sexo. Então, para quem é casado, pode ter jejum de sexo? Pode. Né? Para quem é solteiro, pode ter jejum de sexo? Não, porque se você é solteiro, não era para você estar fazendo sexo. Então, né, por isso que tem ali, ó, qualquer atividade ilícita, né, que é o quê? Que você pode fazer e aí você vai se abster de fazer. Então, sexo é só para depois do casamento, então não pode. 1 Coríntios 7, versículo 5. Nossa, eu tô com a Bíblia nova e as páginas dela são muito finas, então gruda muito aqui. 1 Coríntios 7, 5. Diz assim: não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento por algum tempo para se dedicar à oração. Depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tentem vocês por não terem domínio próprio. Então aqui Paulo está falando sobre o jejum de sexo, né, de se privar de sexo por um tempo e de comum acordo entre os dois. Ah, pastor, eu quero fazer jejum, mas meu cônjuge não quer fazer jejum de sexo. Então você não vai fazer, porque tem que estar de comum acordo. E o objetivo desse jejum é, em vez da gente estar fazendo sexo, a gente vai estar orando, a gente vai orar junto, a gente vai buscar Deus junto. Tá? Então pode ter o jejum de sexo, só porque aí o próprio Paulo vai dizer, por um pequeno período, para que vocês não caiam em tentação. Então, o casal vai definir o tempo e aí, chegou naquele tempo ali, vão voltar à vida conjugal normalmente, para que ninguém caia nas armadilhas do diabo. Então, esse é um formato de jejum. E outro jejum de atividades é se abster de qualquer coisa. Se abster da televisão, do Facebook, do Instagram, se abster de fazer alguma atividade que você faz diariamente. Por exemplo, eu já vi muitos amigos fazer jejum de Instagram, ficar um mês sem usar o Instagram, desinstalar o Instagram do celular, porque queria estar num tempo mais com Deus. Então, você pode fazer jejum de atividades que você faz diariamente ou semanalmente para estar se dedicando ao Senhor. Então, o renomado teólogo reformado afirmou: o jejum não pode ser entendido apenas como uma abstinência de alimentos, mas deve também incluir abstinência de qualquer coisa que é legítima em si mesma por amor de algum propósito espiritual. Quem falou isso foi Martin Lloyd Jones, e ele viveu de 1899 a 1981. Quais os motivos que eu posso jejuar, então, que eu preciso jejuar? Então, primeiro motivo, jejuar ao passar por grandes aflições. Então, 1 Samuel 1,17, Ana faz um jejum porque ela não poderia ter filhos, então ela entra em jejum clamando a Deus para que ela pudesse ter filhos. 2 Samuel 12,16, Davi entra em jejum quando seu filho estava doente. Então, você pode fazer jejum por questões de enfermidade, por lutas no relacionamento, por qualquer grande aflição que você está passando, você pode entrar em jejum, pode fazer um jejum. Você pode jejuar também diante de grandes desafios e decisões importantes. Lá em Atos 13, do versículo 1 ao 3, a igreja orou e jejuou para consagrar Paulo e Barnabé para a tarefa missionária. Qual a aplicação disso, né? Evangelização de pessoas pelos missionários. Se você tem uma decisão importante que você precisa tomar, e você não sabe qual decisão é essa, né? Qual linha que você vai, né? Você tem uma decisão, você tem duas soluções para resolver um problema, e aí você quer entrar em jejum para estar mais alinhado com Deus, para tomar essa decisão certa. Então você pode entrar em jejum. Quando você tem um grande desafio, uma grande luta, um desafio grande que você tem, por exemplo, nessa semana de santificação, né, vai ter
legendários na semana que vem aqui na minha cidade. Então, eu estou entrando em jejum por esse top para que aconteça de forma poderosa ali. Então, um grande desafio, né? Esse top é um grande desafio. Então, eu estou em jejum buscando para que o Senhor possa, que esse top venha a ser, né? Esse Legendários venha a ser uma bênção na vida de quem vai participar e de todos nós que vamos servir. Terceiro ponto que a gente pode jejuar é quando sentir necessidade de proteção. Esther 4,16, Esther ela entra em jejum diante de ver o seu povo ser exterminado. Então, a gente pode jejuar contra proteção contra assalto, contra acidente, contra inimigos que têm se levantado contra nós. Então, a gente pode jejuar por proteção. E um outro ponto também que esse é o principal, que eu acho que todo mundo deveria jejuar por esse motivo, que é em busca de autoridade espiritual. Então, em Mateus 17, 19 a 21, o próprio Jesus vai dizer que algumas lutas espirituais só serão vencidas com jejum e oração. Então, nesse texto aqui, os discípulos de Jesus perguntam para Jesus por que eles não conseguiram expulsar alguns demônios. E aí Jesus disse que alguns demônios só conseguem ser expulsos através de jejum e oração. Então, nós devemos jejuar por batalhas espirituais na evangelização, por saúde física, nos relacionamentos, para que nós venhamos ter mais autoridade espiritual. Então, usando o exemplo do jejum que eu tô fazendo aí pelo Legendários, eu estou jejuando por esse grande desafio, que é o top, e também para que eu tenha mais autoridade espiritual. Por quê? Porque eu vou estar ministrando lá, né? Como pastor, eu vou estar ministrando a palavra lá, então eu preciso de ter mais autoridade espiritual para que a palavra que eu for ministrar lá venha atingir os corações e venha gerar transformação na vida daqueles homens. Então, esses são os motivos que nós devemos jejuar. Então, se vocês nunca jejuaram, aconselho a fazer um jejum para buscar, né, para estar orando, né? Não é só se abster de comida, é você orar, falando, Senhor, eu vou estar consagrando um jejum agora para que eu tenha mais autoridade espiritual, ou porque eu estou diante de um grande desafio, ou uma grande aflição, e eu quero que o Senhor alinhe as minhas vontades com as suas para que eu tome as decisões certas. Então, é muito importante a gente entrar em jejum. Meus irmãos, esse era o estudo de hoje, esses meios aí de santificação. Na semana que vem a gente vai falar sobre os deveres e os privilégios dos crentes, que é um assunto muito importante também, que nós devemos ter. Então, só recapitulando aqui para a gente encerrar, nós vamos atingir a santificação através da leitura da palavra e da meditação nela, através da oração e através do jejum. Diariamente devemos fazer a nossa devocional, que é a meditação na palavra do Senhor e a leitura da palavra e as orações, né? E o jejum, sempre que necessário, sempre que vocês acharem que precisam de estar jejuando, jejuem, que é muito bom, é muito importante a gente estar jejuando, para a gente estar alinhado com os céus, alinhados com a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar para encerrar esse momento. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar junto, de poder estudar a Tua palavra. Pai, nos ajuda a ter uma vida de santidade, a abandonar os pecados, abandonar a prática do pecado e buscar nos tornarmos santos e irrepreensíveis em Ti, Pai. Sabemos que iremos pecar porque somos falhos pecadores, miseráveis pecadores, mas nós vamos lutar e buscar para que nós não venhamos pecar mais, para que nós não venhamos cair nas tentações, mas buscando, Pai, meditar na Tua palavra, ter tempo de oração e de jejuar sempre que necessário. Nos ajuda, Pai, a ter uma vida de santidade, nos ajuda a te servir da melhor forma possível. Esteja conosco, nos dê uma noite de descanso, uma noite de refrigério, e que amanhã seja um dia extraordinário na sua presença. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Até semana que vem.